Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessadamente. Esse podcast que valoriza a sua autenticidade, a minha autenticidade e também a do nosso convidado. Então, sejam muito bem-vindos para mais um dia de muitas provocações e reflexões. Então, venham conosco, é sempre incrível tê-los aqui. Vocês fazem o sucesso desse programa com muitas reflexões, com muitas perguntas. Gente, bora para essa tarde que vai ser uma delícia. E aí, sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao meu super convidado, Carlos Frederico, o Fred. Bem-vindo, Oi, Helena, Fred. tudo bem? Tudo bem, Feliz por bem-vindo. estar aqui. Ah, muito Muito feliz. feliz, muito A feliz. felicidade é nossa. Muito obrigada. Gente, antes do Fred se apresentar, eu vou fazer aqui um spoiler, tentar reduzir um pouquinho essa mini bio dele, mas só para vocês entenderem um pouquinho de por onde nós podemos navegar, porque os conteúdos são infinitos. Bora para isso. Então vamos lá. Carlos Frederico de Andrade é fundador e diretor do GPCom, rede com mais de 7.000 professores, 18 anos de atuação, mestre em administração estratégica, professor de marketing e empreendedorismo. Autor de livro com mais de 100.000 exemplares vendidos. Anotaram isso, gente? 100.000 exemplares vendidos. Reúne mais de 25 mil seguidores e parceiros em suas redes, consolidando-se como referência em carreira docente e networking acadêmico. Gente, bora falar de networking com propósito, educação, o quanto isso é impactante na nossa vida? Então, Fred, eu dei um spoiler, mas conta um pouquinho aqui da tua jornada para a turma. Vamos lá. Helena, antes da gente falar sobre tudo isso que você comentou, sabe o Max Geringer? Sei. Então, uma vez, por acaso, a gente acabou conversando e foi legal. Uhum. Daí uma vez ele estava vindo para Curitiba, mandei uma mensagem para ele, falei, e aí, Max, aqui é o Fred. Ele, e aí, Fred, vamos tomar um café? Tinha um evento, e eu fui no evento e eu falei, vou passar batido, né? E abri a porta lá, dei um oi, ele me chamou, Fred, vem cá. Falei, opa. E uma das coisas que ele falou é assim, tome muito cuidado com os contratos que você assina, Fred. Né? Porque eu já pensava em ter editora, nem editora ainda, estava pensando em fazer um outro livro. Daí ele falou assim, porque se você me pedisse para fazer o prefácio do teu livro, eu não ia poder. Porque eu tenho contrato com a Globo, é um contrato muito bom, mas eu não posso fazer. Então, quando você fala em 100.000 livros vendidos, reza a lenda que já tem mais de 150 mil, tá? Olha só. Só que eles foram vendidos, mas não por mim. Ah, É porque eu fiz para alguém, certo. para uma faculdade, Uhum. ela vendeu e eu recebi só por fazer o livro. Então, Veja. olha, nem tudo Nem tudo é o que parece. mas são mais de 100.000 livros São e mais é de um grande 100.000 número, né? livros, né? Olha onde você chegou Você com vê tanto que coisa, né? conhecimento, né? E eu acho que a gente pode partir daqui, né? Uma das situações que acontecem na vida, como muitas pessoas, né? Eu tive uma época da vida, ter que trabalhar para pagar os meus estudos. Mas antes disso, eu estudava escola pública e não tinha dinheiro para comprar livro. E por um acaso, era moleque, e tinha uma menina que eu gostava de ir para aula para ver a menina. E daí eu comecei a ficar com vergonha porque não tinha dinheiro para ter um livro. Daí o pessoal tinha livro, eu não tinha livro. E nesse meio tempo, daí a minha avó e meu padrinho e a família, né, ali, compraram livro para mim, né? E hoje eu tenho mais de 150.000 livros aí, então isso é muito legal. A Com gente vê certeza. isso, né? Se a gente estiver falando de storytelling, né? Os altos e Exato. baixos da vida. E eu falo sempre, que bom que eu consigo usar isso como uma mola, né? Porque tem gente que eu sei o quanto é difícil, né? Todos nós passamos por situações difíceis, mas essa foi uma situação muito, muito legal, porque eu olho hoje e falo, poxa, e agora, mais recente, eu tenho uma editora, né? Então imagina, não tinha dinheiro para o livro, escreve livro, e um tempo depois tem uma editora. E agora eu produzo o livro dos meus amigos. Olha que bom, né? Sensacional. Muito legal. Fala um pouquinho do GPCom. Então vamos lá. O GPCom é outra história, assim, né? O GPCom é um grupo de professores e consultores, né? Hoje nós temos 7.000 professores e profissionais da educação na plataforma, e mais nas redes são mais 18 mil, então a gente está falando de mais de 25 mil pessoas que hoje orbitam pelo GPCom. E aconteceu por acaso, né? Eu trabalhava em instituições diferentes, e aí a gente conversava, por exemplo, vamos citar alguém do nosso meio, conhecido nosso. Não sei, temos Tem muita muitas gente, sim, muitas pessoas. pessoas em comum. Vamos pegar o Léo. Tá.
Não, pegar. Perfeito, o Léo. Que já esteve aqui contigo. Que já esteve no primeiro já esteve programa aqui. aqui do Atravessadamente. Que Léo, que também é professor. Sim. Com Helena, professora. É. Que também são professores do GPCom. GPCom. Léo, a história é mais ou menos assim. Conheço uma pessoa que por acaso a gente chama de Léo. Falou, como é que tá a Helena? Eu falei, a Helena tá legal, tá com um programa lá, Atravessadamente, tá muito legal e tal. Que bom. Manda um abraço pra ela. Daí eu chegava e encontrava a Helena e falava, Helena, sabe quem encontrei? O Léo. E o Léo, como é que tá? Tá viajando pelo Brasil todo, tá palestrando, tá com muito trabalho. O Léo então tá bom, quando encontrar com ele, manda um abraço. E aí eu falei, pô, mas que coisa. Entregador de abraço? Daí fui lá, daí o Léo... Eu falo, quando eu venho no podcast, alguma conversa, eu prometo que eu vou me segurar, mas não dá. Você falou entregador de abraço e hoje dizem que o GPCom é o Tinder da educação. Aí, ó. Olha que é um coisa, bom né? Tinder, né, gente? Por favor. E aí, o que acontece é que eu falei pro Léo, Léo, quer saber como tá a Helena? Liga pra ela, marca um almoço com ela. Dele, pô, boa ideia, marca lá. E aí eu fui e marquei, daí tem alguns amigos que eu trabalhava em instituições diferentes, fomos lá, fizemos... E isso é engraçado, né? A gente fez um almoço e tinha 10 ou 12 pessoas. Hoje eu encontro as pessoas, todo mundo, eu tava no primeiro almoço. Olha então, se eu só. contabilizar todas essas pessoas, deu mais de 300, né? Olha Porque só. todo mundo tava no primeiro almoço. Uhum. Não interessa, fazem parte e que bom que lembram de algum momento que passaram no GPCom. E aí a gente foi pro almoço e à tarde uma dessas pessoas me ligou e falou, Fred, tem um coordenador de curso lá que eu sei que tem uma vaga aberta na faculdade. E só que eu mando um currículo e ele não me chama. Eu falei, mas é muito trabalho mesmo, isso acontece. Você consegue falar com ele? Eu falei, liguei para ele e falei, recebe esse meu amigo, ele tem currículo bom, recebeu e contratou. Uhum. Geralmente, ou o que você faria se você fosse contratada e indicada por alguém? Eu, no mínimo, agradeço, né? Isso, é o que todo mundo faz, né? Só que esse meu amigo sai correndo, vai para casa preparar a aula. Tá. E o coordenador de curso que resolveu um problema dele faz o quê? Vai cuidar dos outros problemas que ele tem na faculdade. Então ninguém ligou, ninguém me agradeceu e eu nem sabia que ele tinha sido contratado. Certo. Tudo bem. Um belo dia, chega uma pessoa para ele e fala, cara, que legal, você tá dando aula. Daí ele falou, então como é que eu faço para dar aula? Ele falou, liga pra esse cara. Tá. Daí recebo assim, olá Fred, você não me conhece, eu sou fulano de tal, eu sou amigo de fulano, ele falou que você arruma emprego. Arruma emprego. Sensacional. Falei, RH, né? Eu mudei de área agora. Hunter, né? Eu falei, nossa. Eu peguei aquela lista de professores e coloquei, olá, pessoal, tudo bem? Vocês precisam de alguém de contábeis? Daí recebo outro, né? Contábeis não, mas eu preciso de física. Eu falei, cara, mas física eu não conheço ninguém. Daí entrei lá, pessoal, vocês também conhecem alguém de física? Daí um outro falou para mim, a minha irmã dá aula de física. E mandou a pessoa de física, e aí 6 meses depois o Google bloqueou minha conta, dizendo que eu estava mandando spam. Era naquela época que você tinha que pedir para ir pelo Gmail e tal. Então foi interessante isso, né? E eu estava numa instituição com vários amigos e eu queria fazer disso uma empresa, chamei os meus amigos para que a gente tornasse isso um negócio. Mas cada um eles estavam numa época de fazer doutorado e tal, e morreu a ideia, e eu cheguei em casa e falei para minha esposa que, olha, tem um negócio legal aqui que eu gostaria de fazer, né? Só que daí tinha que fazer site, naquela época tinha que ter uma empresa para fazer site, registrar marca. Era muito mais complexo. Hoje é um paraíso. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz isso, comecei a receber mensagem de tudo quanto é lugar do Brasil. Hoje o GPCom tem parceiros estratégicos, eu tenho instituições de ensino que estão entre os 5 maiores grupos educacionais do país. Para que você tenha uma ideia, uma delas, 90% de todos os professores contratados no mês de agosto são professores do GPCom para desenvolvimento de material. Curitiba e região metropolitana, todas as faculdades já tiveram um professor do GPCom ou tem. E hoje nós temos assinantes por vários lugares do Brasil. No começo foi brincadeira, eu fazia por prazer, né? Hoje eu continuo fazendo por prazer, mas é um negócio. Sim. E a gente tem assinante fora do Brasil. Já tem em outros lugares. A gente tem uma história muito legal. Tem uma professora, a professora Fabiana, que é da PUC. Ela foi morar na China, pela empresa. E antes de vir, uns 6 meses antes, ela pegou e mandou, olá, Frederico, tudo bem? Eu fui indicada para conversar contigo. E eu quero voltar para o Brasil. Me ajuda nessa transição? E ela veio para cá, conseguiu vaga pelo GPCom e hoje ela está como coordenadora de curso na PUC. Então essas são poucas histórias que a gente tem do GPCom, né? Virou uma grande comunidade, a gente continua fazendo almoço,
né? Todos os meses a gente faz almoço. Todos os almoços temos pessoas diferentes. E tá com essas pessoas maravilhosas, é o que eu digo. E aí não é querer fazer moral com as pessoas, mas as pessoas que vão no almoço são as pessoas que eu gostaria de ter aula com eles, sabe? De tanta gente boa que tem. E, e é um papo agradável, não é? E a gente vai para conversar, vai falar de educação, vai falar sobre o mercado de trabalho, vai para saber quem está onde fazendo o quê. E esse é o GPCom. Muito bom, o Tinder da educação. É. Adorei, adorei. Melhor forma de explicar para a galera que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Daí tem o Hunter da educação, e eu falo, nossa, quanto título legal, né? Eu tenho um professor no GPCom que também foi bem interessante. Eu trabalhava numa instituição de ensino, uma das maiores da educação, e ele foi fazer uma entrevista comigo para falar sobre a faculdade, sobre educação à distância. E a gente começou a bater papo na metade, e ele falou, vamos parar com isso aqui. Eu falei, o quê? Eu achei mais interessante esse negócio aqui. E ele pegou e queria saber mais do GPCom. E eu peguei, comentei com ele, um belo dia, chega lá uma mensagem, saiu a sua reportagem. E saiu num jornal, tempo de jornal, sabe? Sim, Circulação, assim, uma página inteira falando sobre o visionário da educação. Legal. Falo, olha, é tanta coisa legal que falam por causa do GPCom. Né? Então eu falo assim, o meu sonho é que o GPCom seja de escola de Frederico, né? Porque eu falo, claro que é legal a gente escutar elogio. Sim. Claro que é legal quando as pessoas falam, atribuem a gente o sucesso. Isso faz parte do networking, né? Claro. É o que eu falo. Principalmente a gente faz networking quando a gente tá bem. Claro. E aí o que acontece? A gente vê o GPCom crescendo e a gente chegou numa outra fase agora, que é uma fase muito legal. As pessoas, quando eu estou num lugar, num evento, e eu me apresento, que eu falo que eu sou o Frederico, as pessoas conversam comigo. Daí, quando eu falo do GPCom, eu falo, você é o Fred do GPCom? Eu falo, nossa, eu conheço o GPCom. Né? Então, hoje já descolou, é mais forte do que eu, e isso me deixa feliz. Muito no legal. Começo a gente fica meio assim, né? Poxa, é teu filho, né? É teu filho. Não, o GPCom é meu. Não, meu filho cresceu, né? Meu filho cresceu e agora saiu. Cresceu adulto, já tem a vida dele, Passei né? pelo a síndrome do ninho vazio do GPCom, mas o que importa é que, para que você tenha uma ideia, só para uma instituição de ensino, a gente contabilizou em 2 anos mais de 500 contratos fechados. Olha isso. Para uma. Para as outras, a gente não fica sabendo porque acontece a mesma coisa daquele primeiro coordenador. Ele vai resolver o problema dele e não dá retorno. Mas a gente está falando, assim, em milhares de contratações aí nesses anos. Muito legal. Bom, parabéns. Não, show de bola, gente. E aí também, assim, é uma visão de levar profissionais de mercado para a área da educação. Que é o diferencial para quem está numa sala de aula, né? Eu tinha uma crítica muito forte, porque eu migrei, né, do mundo corporativo para a educação. E daí na educação eu olhava e falava, cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal bom que está aqui? Por que esse pessoal não vem para a educação? E também a dificuldade do pessoal acadêmico de conseguir traduzir o que acontecia no dia a dia das instituições de ensino com a pessoa que acabava de sair da empresa. Então eu tenho o aluno que sai da indústria e ele vem para escutar alguma coisa que já não faz mais parte do dia a dia dele. Sim. Então, e continua sendo a minha crítica, que a gente precisa aproximar, o termo é difícil, sabe? Que é aproximar o acadêmico do mercado. Porque aqui também é mercado, né? Sim, faz parte. Mas né? assim, a gente precisa fazer isso. Até porque esse profissional que trabalhou com pesquisa, ele, nesse mercado, ele consegue contribuir muito. Com certeza absoluta. E agora, no mês passado, eu fiquei muito feliz também. Eu tenho um aluno, eu tenho que citar o nome, né? Eu falo, poxa, são pessoas que convivem comigo e passam muito tempo orbitando, né? E o Ariel. O Ariel foi meu aluno na graduação, há muito tempo. E ele sempre, onde eu estava o Ariel. Inclusive, quando eu fui defender o meu mestrado, estava o Ariel. Eu estou num evento, tudo. E virou meu amigo. De aluno virou amigo. Sim. De amigo virou professor. E ele acabou de assumir uma área estratégica na FIEP. Olha que legal. Ele é responsável pela parte de comunicação. E uma das primeiras coisas que ele fez foi conversar com o pessoal internamente. E o IEL tem disponibilizado muita vaga
para estágio de profissionais que estão no mestrado ou no doutorado para trabalhar na indústria. Olha que legal. Falei, cara, que iniciativa. Daí eu falei, meu Sensacional. Deus, sabe? Olha, Isso era aí. isso que a gente queria, Vamos sair né? da caixinha, né? E essas vagas chegam para mim, né? Assim, a gente faz a busca, para que você tenha uma ideia hoje, nós semanalmente fazemos buscas ativas em mais de 150 instituições de ensino no Brasil. Não é? Claro que a gente tem as preferenciais, que nós fazemos diariamente, então a gente está falando em 30, 40, e aí semanalmente são 150 instituições, que a gente Olha vai isso. buscar em vários lugares. E está faltando braço para a gente colocar mais, tá? Porque tem muita oportunidade. Então, é assim, para quem quer vir para o mundo acadêmico, a gente vai ter muita oportunidade. E agora com as novas determinações do MEC, mais ainda. Com certeza. Com certeza, né? Aí a competência Que é uma boa notícia. acima de tudo. Conta lá. Recebi ontem uma mensagem de um amigo meu, parceiro Roberto, que saiu uma notícia que agora os professores podem fazer mestrado em instituições, diversas instituições pelo Brasil, e não vão precisar pagar. É um programa do governo, Olha aí. tá? É Saiu muito ontem, legal, tá bem hein? fresquinho. Em Muito algumas legal. áreas, na licenciatura tem bastante, história, geografia, biologia, educação física também. Então, vai ampliar bastante a possibilidade de que as pessoas possam fazer esses mestrados. Muito legal. Amplia repertório, visões diferentes, né? Porque se eventualmente você acaba ficando um pouco limitado, né, nas tuas opções, você ter esta oportunidade é realmente muito incrível. Quero pegar um gancho do que você falou, porque na minha jornada com as startups, né, e durante os programas de aceleração que eu costumo tocar, eu acho muito interessante de ver justamente o movimento da academia, quando a gente fala de pesquisadores, e aí junto com empreendedores, né? Ou pesquisadores que buscam, né, sair desse espaço onde a pesquisa se encerra, né? E vão para um espaço para dizer, olha, vamos para outro espaço, outro lugar, que é o mercado, para realmente ver se aquilo lá faz tanto sentido quanto eu pensei, e se expõe a esse processo. E é muito desafiador para o meio acadêmico isso. Então, quanto mais a gente consegue ter essas oportunidades, como você bem falou agora, né? Eu acho realmente muito incrível. São notícias realmente animadoras. Turma, para quem tem vontade de compartilhar tudo que você sabe, bora pro GPCon. Também tô lá, hein, gente? É Com N, tá? sensacional. Com N. Que é de Boa. grupo de professores e consultores. Consultores. GPCon com Consultores. N de navio. Tá bom, turma? Tem Por uma favor. coisa que a gente tem que falar, né? Que o pessoal fala, mas tem que pagar. Como qualquer serviço tem que pagar. Claro. Mas não, obrigatoriamente você tem que pagar. Porque nós temos vagas também para pessoas. Daí tem gente que fala, mas não tem na minha área. Eu falo, claro, você quer na área do marketing, que eu dou aula, e muita gente dá aula de marketing, não é? Áreas mais Mas assim, concorridas, né? para você ter uma ideia, chegam vagas assim para dar aula de astrofísica. Exatamente. Onde é que você vai achar alguém de astrofísica, né? Lá no GPCon tem. No GPCon. Então, as instituições de ensino que venham, né? Claro. Então, e isso é muito interessante. E cada dia a gente aprende. Tem cada área, cada mundo dentro da educação. Isso fascina, né? Fascina. E essa é a parte maravilhosa. É sensacional, muito bom. Gente, bora lá para algumas perguntinhas que eu separei aqui para o Fred. Vamos ver como é que sai. Estou colocando meus óculos, né, gente? Não é hora da interação ainda. Daqui a pouquinho eu já abro as interações. Então, bora trazer as suas provocações sobre educação e conexões genuínas. Mas vamos lá. Sobre trajetória pessoal e familiar. Então, vamos lá. A sua carreira é muito impressionante. São mais de 25 anos de docência. Com esse impacto de mais de 120 mil alunos. Gente, vocês têm noção do que é isso? 120 mil alunos. E aí, olhando para trás, qual foi a influência mais significativa, enfim, da tua família, da tua jornada, que te motivou a buscar a educação? Bora para o sincericídio aqui, turma. São recortes, né, Leno? São recortes. Eu falo assim, comento sempre, né? Eu jogava bola, mas não jogava bem. Não sabia tocar violão, não sabia jogar xadrez, né? E um belo dia uma professora chegou para mim e falou... Eu trabalhei em banco, né? Quando eu entrei para a faculdade, eu trabalhava em banco, meu sonho era ser executivo. Meu sonho era aquele sonho que a gente via em filme. Não, e é o sonho, né? Que vamos lá, vamos combinar, né? Que
agora talvez já não seja mais o sonho de muitos. Mas na graduação, né, na Sim, vida ser acadêmica, executivo, você quer ser executivo, você quer ser diretor de empresa. Todos já tivemos isso aí, eu também. E eu trabalhei numa época que, assim, o banco tinha 100 caixas e um gerente. Né? Hoje você tem um gerente, tem 100 gerentes e um caixa. Exato. Né? Então, muito diferente, né? E aí eu queria ser gerente, daí consegui chegar a gerência de pessoa física, e daí fui fazer faculdade. E nesse meio tempo, uma professora chegou para mim e falou assim, você pode vir na sala de aula falar com os nossos alunos que estão entrando agora? E eu já estava na pós, eu tinha terminado a graduação, tinha recém entrado na pós. Já estava começando a dar aula tinha sido convidado para dar aula em ensino técnico também, que eu venho lá da base também. E eu entrei na sala de aula, cheguei um pouco antes, entrei na sala de aula, chegou o rapaz que sentava do lado, falou, eu falei, posso sentar? Ele falou, senta. Eu sentei, ele falou, você veio fazer prova? Daí eu falei, deixa eu aproveitar. Daí eu falei, sim, eu perdi prova, eu vim fazer a prova. Dele, então tá, se você precisar de alguma coisa, pode me pedir que eu te ajudo aqui, tá? Daí eu falei, que tá fofinho, querendo ajudar os colegas. Querido ele. E eu quieto, assim. Daí entra a professora e falou, hoje nós temos um convidado que vem falar sobre carreira, vem falar sobre a experiência dele no mercado, queria chamar aqui nosso aluno, né, o Frederico, que foi meu aluno, daí ele olhou para mim, vermelho, daí eu falei, valeu pela... Né? Tá de apoio, pode deixar. Então, e ela entendeu o que eu também não tinha entendido até então, que era o que eu gostava de fazer. Porque eu falo, em qualquer lugar que eu estiver, você vai ver conversando com alguém. Né? Eu falo, uma necessidade minha é essa. Né? E hoje eu tenho uma filha que fala tanto quanto ou mais. Não é? E naturalmente é assim. Eu falo, eu tô viajando, eu tô conversando com alguém, e daí eu olho. Quando eu estava na escola, eu era aquela pessoa que a professora falava, marca o nome se alguém conversar. Né? Na quinta série, sexta. Daí depois, na faculdade, eu fui representante de turma. Presidente da comissão de formatura. Uhum. Daí eu falava, mas sempre estava envolvido em alguma coisa. E sempre todo mundo perguntando, você tem telefone de alguém? Então, era natural, mas eu não via isso. E daí aconteceu esse chamado, daí quando eu estava na sala de aula conversando com o pessoal, eu falei, cara, é isso aqui que eu gosto. Era isso que eu gosto. Mas aí... Os sonhos, né, são maiores do que a gente, em alguns momentos isso é legal, mas eu olhei e falei, nossa, eu quero mais do que trabalhar no banco. Daí eu saí do banco, porque eu achei que eu estava fazendo pós-graduação, estava super bem, né? Só que eu não olhei para o mercado. E aí, aí vem esse outro mundo, e aí eu fui trabalhar na prefeitura de Curitiba com desenvolvimento econômico. E... A gente fala no Leão do Emprego, que é um programa que começou lá. Sim. E depois Curitiba S.A., que hoje é Vale do Pinhão. Uhum. Né? Ela vai se transformando, Sim. Mas a gente falava incubadora social no século passado, tá? Não vamos entrar em detalhes no século vamos passado. deixar assim. Daí o pessoal fala, poxa, olha que interessante hoje. Daí eu falo, tá, a prefeitura de Curitiba fazia isso lá na década de 90, né? Então, tudo isso veio forjando, e daí trabalhei na indústria também, e isso acabou me levando para dentro de sala de aula. E aí são muitas pessoas que passaram pela vida e que você começa a olhar e fala, olha, cada uma teve um papel importante nessa trajetória, né? Eu tenho o meu orientador do mestrado, é uma referência no mercado, e quando as pessoas sabem que ele foi meu orientador, as pessoas falam, nossa, você foi orientado por ele? Né? Pela rigidez dele. E eu falo, eu só consegui concluir o mestrado porque foi ele. Não é? Então, pontualmente, assim, você vai encontrar pessoas na sua vida. Claro, basta você querer, né? Lembrar dessas pessoas e saber quem esteve com você. Sim, com certeza. Muito legal. E todo dia chega, tá? Todo dia. E talvez é isso que faça com que eu seja tão feliz fazendo o que eu faço hoje com o GPCom, porque todo dia é uma história nova. Muito legal, muito bacana. Vamos lá, gente, eu vou aproveitar que eu tô com os óculos, bora para a interação. Mariana, aqui de Curitiba, bem-vinda, Mari. Professor, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao tentar motivar milhares de alunos ao longo da sua carreira? Eu sonho que meus alunos sejam as melhores pessoas do mundo. E eu acredito que quando eles olham para mim e eles conseguem encontrar muito neles, eu acho que isso é o mais importante.
né, é diminuir a distância entre o professor e o aluno. E é isso que eu falo para eles. Que a distância entre eu e eles, uma coisa de 3 a 4 anos, que é a formação. Claro que daí você tem experiência de vida, você tem experiência de mercado, mas assim, tornar essa linguagem muito mais fácil com o aluno é o que aproxima. A gente tem que aproximar, a gente não tem que afastar. E esse é o maior desafio. Porque quando ele vai para a aula, qualquer situação, médico, cara, por que as pessoas, homem principalmente, por que eu não gosto, por que a gente não gosta de ir no médico? Você tem ideia, Helena? Porque a gente é chamado a atenção. E para o homem é muito ruim ser chamado a atenção, né? Tem aquela questão do, né? O machismo de, pô, quem é ele para... eu falo, poxa, conversa direito comigo, que daí eu vou começar a fazer academia. Entendeu? Então, o professor também é esse. Conversa direito com o aluno, explica para ele. Com certeza. A gente sabe que tem as diferenças, tem as habilidades, tem uma série de situações. Então, o maior desafio é você fazer com que o aluno tenha vontade de sair de casa, para que ele possa aplicar o que ele está aprendendo contigo e que ele não se sinta ofendido. Eu fui fazer uma pós-graduação uma vez aqui em Curitiba e que eu levantei e fui embora. E fui embora, não fui mais. Porque era um programa que tinha um envolvimento político, depois que a gente ficou sabendo, e o aluno chegou e fez uma pergunta pro professor, e o professor falou, você é idiota. Falou assim pro aluno. Daí o aluno falou, não, idiota é você, que não respeita. Começou aquela briga, Daí... eu levantei e falei, vou embora porque aqui não é meu lugar. Né? E também porque eu não estava mais afim de estudar aquilo lá, né? Tem isso também. Então esse é o maior desafio, é fazer com que o aluno ganhe alguma coisa. E não mudou nada. Eu fui dar aula esse final de semana e acordei de manhã, estava saindo, minha esposa deixou um bilhete no computador, depois eu achei, né, ela falando, vai lá e faça o teu melhor, porque isso... Porque eu estava muito nervoso, eu falei para ela, nossa, estou com frio na barriga, é muito importante, porque era a abertura de um programa de liderança, os alunos são alunos que estão no mercado, são pessoas que na comunidade fazem diferença, né? Na comunidade faz muita diferença esse tipo de gente, e nas empresas também. Isso dá medo, né? Porque você tem que fazer o melhor, né? E não é o melhor para você ser o melhor, é numa sala de aula com 20 alunos. E o professor tem disso, eu falo para todo mundo isso. Você pode ter 40 alunos em sala de aula, 39 adoram a tua aula. Se um não gosta da sua aula, é aquele um que pega. Exatamente. E você fala, poxa, por que ele não gostou? O que eu fiz de errado? O que e essas cobranças. Então, assim, já te ouvi aqui com outros nossos amigos aqui, a questão da saúde. Exato. O emocional pega muito pro professor. Pega muito, né? Hoje eu tento focar nos outros 39, tá? Tá, é isso aí. Também já passei por isso e eu acho bem desafiador a gente não olhar para aquele que eventualmente está fora da curva, enfim. E a gente tem gatilho, né, em todas as áreas. E na educação tem assim que é terrível. Você tem que resgatar o aluno. Resgatar o aluno com 30 anos. Exatamente. Fala, não, desculpa, eu acho que não é bem essa conversa, né? Falar resgatar aluno não é assim, teve um né? aluno que chegou para mim e falou assim, professor, eu venho aqui só para ter presença, né? Porque eu tenho uma empresa, eu ganho bem. Eu falei, cara, então vai para casa. Vai viajar, o que você tá fazendo aqui? Deixa para os outros, né? Vai ser feliz. Olha, que bom para você. É isso aí. Seja feliz. Agora não vem atrapalhar minha aula, né? Perfeito, é isso aí. Bom, bora lá. Pedro de Londrina, bem-vindo, viu, Pedro? Como identificar quando... Eu acho que tem alguns educadores aqui, vamos lá. Como identificar quando um aluno tem potencial para algo que ele mesmo ainda não percebe? É o aluno que te pergunta. É o aluno que te segue. Às vezes ele não te pergunta e te segue, né? Onde você tá? Né? O Ariel, um exemplo desse. Esse final de semana que eu tava em aula, tinha uma aluna quieta, né? Pouco interagia. Tá. Só quando eu estimulava. Mas era o tempo todo escrevendo. É o tempo todo escrevendo isso. Daí eu passava assim, dava uma olhadinha. Eu falei, cara, que vontade de falar para ela. Me manda esse... me manda esse resumo cara, aqui. me manda esse resumo para eu usar nas próximas aulas. Então, assim, cada um é de uma forma diferente. Né? Você olha e fala assim, algumas cidades... claro que a gente não pode... falar, porque na cidade tal é assim, na outra cidade... Não, né? Os grupos que acabam se formando, ou se é um in-company, ou se é de uma determinada área, mas você sempre tem aqueles, né, aqueles alunos que você olha e fala, eu não tenho tantos assim que me acompanham, mas eu
nessa trajetória, eu posso te dizer assim, eu tenho 5 a 10 que viraram meus amigos. Olha que E isso legal. é muito legal. Muito. E aquela história, né? Eu vi esses dias que a única pessoa que fica mais feliz com o seu sucesso, a única pessoa que fica feliz com o seu sucesso sendo maior do que o dele é o seu pai, não é? Então, a gente pode usar aí pai, mãe ou Sim. quem te criou, né? E eu falo, esqueceu o professor? Né? A gente fica muito feliz quando a gente Com vê um aluno certeza. dando uma entrevista, quando o aluno está fazendo. Eu falo, a melhor coisa que tem, é o momento onde você chega e fala, queria ter um autógrafo desse menino, né? Eu tenho alunas assim que eu sigo na internet, porque eu falo, cara, como elas são boas, como elas fazem bem, qual é o trabalho. Então é muito legal, eu vibro com isso. Como é que a gente faz? Então, respondendo ao Pedro, é assim, tenta ficar mais próximo. E uma das coisas que a gente tem que aprender também não procura vencer o conteúdo. Porque às vezes a gente quer terminar os slides, não é? A gente quer vencer o conteúdo ali. A ementa diz que você tem... São temas transversais. Com certeza. Você está conversando com esse pessoal o tempo todo. Então é assim, vai ter uma hora que seu aluno vai levantar a mão para a aula. Para a aula, porque você sabe decor e salteado. Sim. Para a aula, escuta. E é isso que eu falo. Às vezes a gente está ali na frente, né? Imponente na frente, dando aula, e os alunos ali. Eu falo, cara, mudou. Daí as pessoas vêm me falar de sala de aula invertida, né? Professores já fazem isso há décadas, não é? Alguns, né? Alguns professores que você olha e fala. Então, tá em sala de aula, eu falo, ali é um ambiente onde as melhores coisas podem acontecer na sua vida, que é essa troca. E se você parar para pensar, qual é o interesse que você tem dentro de sala de aula? Transmitir o que você tem e receber. E os meus alunos falam assim, professor, por que você é tão feliz dando aula? Eu falei, porque me pagam para fazer uma coisa que eu faria de graça. Vocês me contam um monte de coisa que eu vou contar na outra sala e meus alunos vão falar que eu sou o máximo. Mas quem são? Só por isso. Mas que são eles. Exato. Né? E os nossos alunos hoje, se eles quiserem saber mais sobre o conteúdo, eles acessam as bases, as redes e fazem o que eles querem. Hoje, eles querem mais saber a aplicação de tudo aquilo que a gente sabe. Exatamente. Então, se você não parar para conversar com ele, de graça nenhuma vai ter mais a sua aula. Exatamente. Eu falo muito isso, né? Hoje de manhã fiz uma mentoria coletiva. E aí, realmente, aquilo que você falou, né? Você olha assim, são empreendedores, profissionais, às vezes mais velhos que você, às vezes da mesma idade, com muita experiência. E eu falo, eu não estou aqui sozinha. Então, bora compartilhar junto, assim como a audiência do Atravessadamente também me dá essa alegria. Então, o ponto é compartilhar para co-criar algo novo. E essa é a graça das coisas, né? Quando a gente entra com uma coisa e sai com outra. Não sai com a mesma coisa, que nem você falou, né? Não entrou com os slides e saiu com os slides. A gente gosta de falar, né? É. A gente gosta de falar, a gente gosta de se ouvir. Mas assim, vamos ver o que o pessoal tá falando pra gente, né? Exatamente. Bora lá. Tá aqui, ó. Ora, vocês são abraços, hein? Rude, querido. Obrigada, viu? O Rude mandou aqui, ó. Grande Fred. Sensacional esses conteúdos. Helena e Roberta, parabéns. E aí, a Roberta, que é a idealizadora aqui do Habla FM. Então, ela tá te mandando um abração também. Roberta Trindade. Exatamente. Roberta, sabe que eu e a Roberta, a gente tem uma longa história? Eu sei. Trabalhamos juntos. Roberta... E é engraçado, né? A gente sempre tá paralelo e sempre é uma outra história de que a gente tá nas redes sociais olhando o que cada um faz, acompanhando, torcendo, e a gente tem vários insights, Sim. assim. A Roberta, a gente trabalhou numa instituição e ela era responsável por todo o call center da instituição. E era legal que ela me chamava, eu chegava, e na hora que passava o comercial nacional, os telefones começavam a tocar dos alunos e eu atendia o telefone. E o aluno, eu queria fazer minha matrícula. Eu falei, qual curso? Daí o pessoal do call center falava, é pro teu curso. Daí eu ia lá e pegava e falava, oi, tudo bem? Eu sou o professor Frederico, sou coordenador do curso. O aluno de Belém. Ele falava, não acredito, é o coordenador do meu curso. Então a gente fazia muito isso. Que legal. E era muito sucesso, né?
Muito legal, muito bom. Olha aqui, ó, a Camila aqui de Brasília. Bem-vinda, Camila. Conexões genuínas se fortalecem quando educadores escutam atentamente e validam experiências pessoais dos alunos. É isso aí, Cami, é isso que a gente estava falando agora aqui. A Alice de Lisboa, bem-vinda, viu, Alice? Encontros internacionais e programas de intercâmbio mostram aos alunos diferentes perspectivas e fortalecem vínculos. Nossa, muito certeiro, Alice, é isso mesmo. É só ela convidar, né? Ah, então, né? Bora aí, Alice. Fica a dica aqui, ó. Vamos lá. Aí, a Estela do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte: o que mudou na educação de hoje com a educação de 20 anos atrás? Tanta coisa. Ó, pelo suspiro, a lista é grande. Tenta resumir aqui. Mas eu acho que é a prioridade. Quando eu estudei, o que eu recebia de salário era para pagar a faculdade. E era muito difícil. E era à noite. E eu trabalhava durante o dia, né? Hoje as pessoas dizem que não tem tempo de ir para aula. Ai, vou aprender como, sabe? Você pode me dizer o que for. Eu já trabalhei com educação à distância, fui coordenador de curso, sou professor de educação à distância, escrevi para educação à distância e comecei lá, 20 anos na educação à distância, tem toda a história. E eu acho muito importante a educação à distância, para que você tenha uma ideia, nós temos alunos que moram a 500 quilômetros de um grande centro. Sim. Nós temos alunos que moram em ilhas e que viajam à noite para pegar um barco depois e voltar para sua casa da faculdade. Então, são situações peculiares e difíceis de acesso e que colocam em risco a vida dessa pessoa. Sim. Então, tem uma importância muito grande a educação à distância. Claro que tem. Sem sombra de dúvida, e não é isso que eu discuto. O que eu discuto é o fácil acesso à educação trouxe algumas situações que não são agradáveis. Porque você fica deixando para depois, e aí você não vence, e aí você desiste, e aí você compromete tempo, e aí... e assim como a gente Deixa tem no passar essa presencial... oportunidade. Como a gente tem no presencial, a gente tem no EAD, como a gente tem em faculdade, tem na pós, tem no mestrado, pessoas que são empenhadas para isso. Né? Exato. Então, tudo bem que você tem um acesso que é fácil, ele é importante para toda a população, só que hoje nós temos muitas coisas que concorrem com a educação. Antigamente a gente também tinha, né? Mas é o que eu digo, prioridade. Prioridade, era isso que eu ia falar agora. Prioridade, né? Aqueles 10 alunos que eu te falei que são meus amigos, que são próximos, não à toa eram os melhores alunos da sala. Não à toa eram as pessoas que são dedicadas. E veja, tem algumas que não são tão dedicadas aqui por uma série de situações, mas que representam muito bem dentro do mercado. Não é? Então, não só na educação, como em qualquer lugar. Prioridade. Exatamente. Não tem como você ser um bom jogador de futebol se você não priorizar o futebol. Exatamente. Não é? E aí a gente vai pro futebol de novo, né? Eu falo, nossa, na época as pessoas falavam, vai estudar. Hoje as pessoas falam, vai jogar bola. Não é? Assim como você, para ser alguém, você tinha que estudar e estudar muito, para jogar futebol você tem que ter dom, e você tem que ter esforço, e você tem que batalhar, você tem que se esforçar, você tem tudo isso. Exato. Então, assim, não tem regra que não seja a dedicação. Dedicação e prioridade, né? E para mim, eu falo assim, você se dedicar a uma coisa, a gente tem uma série de outras coisas tão boas para se fazer. Não é fácil hoje você ter foco. Então, mas aí quando você fala assim, a gente tem uma série de coisas boas para fazer, eu acho que daí tudo depende do que você escolhe fazer, Helena, né? dormir é bom, Helena. Dormir é muito bom, é óbvio. Tá, não tô competindo com dormir porque é uma necessidade fisiológica, tá, O Fred? meu já superou a necessidade. O meu, se eu encostar aqui... Eu falo, poxa, olha, você pode jogar o futebol, você pode... Não estou dizendo que não tem que estudar, são coisas que você também precisa se dedicar. Sim. E tal. Se eu posso fazer teatro, eu posso fazer música, eu posso jogar xadrez. A gente tem muito acesso a coisas que antigamente você não tinha tanta facilidade. Né? Você tem equipamentos públicos hoje que você pode... Eu falo, imagina morar na praia. Você vai morar na praia, você pensa assim, vou para aula ou vou para a praia? Né? Então, são situações que você precisa priorizar. Então, o que mudou é prioridade. É isso aí. A gente achava que educação... era a única situação para você mudar de vida.
Eu continuo achando que é, mas as pessoas acabam se enganando com outras. Pois é, exatamente. Bora lá, que a Fernanda aqui de Curitiba, bem-vinda, viu, Fer? Ela diz o seguinte: GPCom é um exemplo de como a iniciativa privada pode dialogar com o público para criar oportunidades reais e de impacto. É isso mesmo, Fer, Oh, muito bom. Vamos lá, e eu quero trazer 2 pontos aqui. Eduardo de Fortaleza, bem-vindo, Edu, que ele fala o seguinte: como escolas e faculdades, aí a gente vai um pontinho além do que você tinha falado, como escolas e faculdades, como instituição, podem apoiar professores na construção de vínculos mais próximos e significativos com os alunos. Eduardo? Eduardo. Ah, Eduardo, já teve dono de faculdade que ficou de mal comigo. Todos muito adultos, imagina. Para pensar, por que uma pessoa vai dar aula? Porque tem uma missão para isso, né? Porque é legal, Sim, porque é gostoso. exato. Eu faria mesmo que fosse de graça e as pessoas me pagam, não foi isso que eu falei? Aham. E é muito legal, né, Helena? Não é É bom uma dar aula. delícia, É é uma maravilhoso. Eu falo, delícia. todo mundo tinha que dar aula, cara. É fantástico. E é esse o problema, a gente dá, a gente precisaria vender. Tá? Então, os donos de escola e os donos das faculdades poderiam remunerar melhor dos professores. E aí eles vêm brigar comigo, daí eu falo que o professor é o insumo mais barato que tem. E não poderia ser. Não. Porque eu só vou estar tranquilo em sala de aula se eu tiver, do outro lado, uma condição de poder dar o melhor para minha família, ou o básico para minha família, ou eu poder sair dali e poder viver. Então não tem outra situação hoje que não seja remunerando o professor para que ele possa fazer isso em sala de aula, porque ele já faz por amor. Uhum. Se ele tiver a remuneração e não tem nada a ver com política, não tem nada a Não. ver com discurso, não tem nada a ver porque é isso mesmo. Você quer deixar um professor feliz? Remunera. Eu falo assim, um dos grandes problemas que a gente tem é esse. Eu não estou falando da educação básica em algumas áreas de risco, que a gente sabe da violência, a gente sabe de algumas situações pontuais também. Mas assim, quando você olha o salário de um professor e você vê o salário de outras, eu não quero fazer aquela comparação que Sim. todo mundo faz, Uhum. né? Mas quando um professor é remunerado, um senador, são Não. quantos professores? Uhum. Daí você fala, mas é esse tipo de comparação. Não, gente, eu não estou comparando. Eu não acho que o senador tem que ganhar menos, só acho que o professor tem que ganhar a mesma coisa que o senador. É isso Pronto, aí. então não precisam ficar bravos comigo. É isso aí, é bem isso Daí vem mesmo. o diretor da escola e fala, mas olha, quanto que eu cobro da escola, como é que eu vou pagar mais o professor? Daí eu falo, traz aqui tua estrutura de custo, vamos conversar. Né? Bora fazer a lição de casa? É simples, Né? né? Exatamente. Vamos lá. Aqui, ó, o Lucas de BH. Bem-vindo, viu, Lucas? Ele pergunta qual foi o projeto mais inspirador que você participou, que promoveu educação e conexão. Posso falar do que vai ter agora? Pode falar do que você quiser. Porque senão a gente vai falar de vários. Você conhece, Helena, uma menina chamada Carol Zanata. Sim. Carol Zanata teve em evento com a gente Uhum. já. A Carol é uma menina que ela é fora da curva. Carol também vem de uma situação de escola pública. Ela recebeu um prêmio, foi campeã mundial de robótica. E ela está com uma iniciativa agora de um evento de robótica na Prefeitura de São José dos Pinhais. Vai ser agora em outubro. Cara, tá muito legal. E a gente vai fazer convite para os professores para ir lá fazer Legal. parte do júri. E ela faz isso para as escolas, ensinando as escolas com base nas ODSs. Cara, você olha e fala, meu Deus, sabe? E um dos projetos que ela comenta assim é de um aluno que desenvolveu uma calçada e você vai andando e acumula energia. Moleque, né? Você olha e fala. Sensacional, né? Então, assim, é um projeto muito legal. Sim. Né? Eu trabalhei em projetos. Eu sou da área do empreendedorismo também, né? Então, isso me fascina. Então, todas as minhas aulas a gente termina com um projeto, né? O aluno tem que fazer a aplicação do que ele aprendeu em sala de aula. Então, mas já trabalhei com projetos. Tinha um projeto, mas faz muito tempo. Acho que era Brasil para Todos, que a gente ensinava empreendedorismo para a comunidade. E nós tínhamos pessoas que não sabiam ler. Eu tinha uma aluna que ela estava numa situação muito difícil que poderia chegar, e ela falou um dia para mim assim, eu não posso vir para aula porque eu não tenho com quem deixar minha filha.
Eu falei, traz sua filha. Uhum. E a gente marcou no dia, daí eu levei uns caderninhos da minha filha com umas coisinhas. E ela ficou ali sentada e ela olhava para mim e prestava atenção na aula, Que amado. sabe? Então, mas é o que eu sonhava. Se eu tivesse naquela situação, eu queria. Então, são vários projetos que a gente tem. O que não falta é iniciativa boa nesse país. Eu falo... E só a gente conversar aqui, a gente sabe quantas pessoas têm tanto projeto e que só falta isso aqui para a gente colocar no ar. Exato. Né? Vai para... esses dias minha filha falou que lá na igreja eles iam fazer uma feira de empreendedorismo com a comunidade. Olha isso, a igreja. Uhum. Eu falei, cara, olha que fantástico esse negócio. Uhum. Sabe? Então é isso. O que falta é alguém mesmo que levante a bandeira e fala, vamos fazer? É isso aí. Vamos fazer. E aí a gente faz. Bora lá, né, turma? Todos nós podemos fazer. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu trazer... O Orlando de Floripa. O Orlando quer ver o circo pegar fogo. Opinião sincera. Bora lá, hein? A educação superior está melhorando ou está piorando? Você quer ver? Ó, Orlando, eu faço a minha parte, viu? Eu trago as perguntas. Ai. Não sei se o Fred vai poder responder ou não, Não, porque eu mas passo- a gente pode dar um... É tipo passa, quer dar um passa? Assim, Não, é que a eu gente passo as vai... férias, é que eu passo as férias lá em Florianópolis. Daí. Bora encontrar aí, Orlando. Encontra o Fred aí. Orlando é tão difícil porque a gente tem instituições diferentes, a gente tem projetos diferentes, a gente tem remuneração diferente para professor, mas a gente tem um acesso muito maior das pessoas hoje na educação. E a gente sabe que quando você faz isso, você espalha, né? Sim. Então vem muita coisa ruim também. Em qualquer, qualquer outra outra área. coisa. Uhum, Mas exato. assim, esses dias eu fiz um comentário e teve gente que não gostou, assim, eu falei, pra gente resolver esse problema da educação básica, a gente tem que dar aula de português e matemática. Daí a pessoa em filosofia, daí eu falei, cara, não sabe fazer conta. Quanto mais eu pensar, né? Então, Ela assim, tem que eu conseguir falei, no supermercado. vamos aí, né? Então é assim, Uhum, então, vamos colocar o pessoal para dentro da educação? Vamos. claro. Agora a gente tem que melhorar. Isso aí. Mas respondendo, Orlando, tá muito ruim. Tá muito difícil. Cada vez, mas isso vem da base. Sim. Eu sou professor de ensino superior, né, curso de pós-graduação. Eu acho que o professor da educação básica, eu acho não, né? Eu acredito que o professor da educação básica deveria ganhar muito mais do que eu. Porque eu recebo dele lá na frente Exato. o que eu não vou mais poder Uhum, acrescentar. Porque vem muito raso. uhum. E não é política, tá? Não, Não nada a sou ver, absolutamente nada. candidato. Não sou candidato, mas eu acho assim, acredito que a gente tem que mudar. E é remunerar o professor na base. Porque o que está acontecendo? O professor não vai dar aula na educação básica porque ele tem uma remuneração que não é boa. Daí ele deixa de ir para lá. E é o seu filho que está tendo aula com ele. Exato. Nos obriga a colocar, quem consegue, colocar numa escola particular. Que era uma- ainda assim, dependendo, né? né? E aí a gente precisa mesmo, mas aí a política pública não tem o que fazer. Sim. Alguns estados, esses dias, eu soube quanto que estava ganhando um professor do PSS. Eu sei que tem muita gente falando, mas PSS daí não recebe, não sei o quê. Mas a remuneração dele hoje é melhor do que era há algum tempo. Tá? Então eu gostaria que a remuneração dele fosse hoje o que está no PSS, mas que ele fosse contratado, né? Que tivesse o registro, que pudesse ganhar também nas férias, não ficasse procurando aula sempre. Né? Se consegue pagar para ele naqueles meses, paga o ano inteiro, faz concurso. Exato. Né? Então, tem que querer. Tem que Um país do tamanho do nosso vai me dizer que não tem dinheiro para educação. O problema é, mais uma vez, é gestão, é planejamento, é organização e o pior de tudo, né? É a vontade pública, e isso não tem. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. O Lucas de Madrid. Bem-vindo, A Lucas. gente está bem, né? Rapaz, eu vou Europa falar uma coisa. em peso. Essa audiência do Atravessadamente é no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Eu acho muito incrível e obrigada, turma, por sempre compartilhar aqui as reflexões e provocações. Vamos lá, o Lucas pergunta o seguinte: quais métodos podem ajudar alunos que se sentem deslocados a se integrar melhor no ambiente escolar? O que você acha que pode ajudar para alunos eventualmente deslocados? Um professor. Exatamente, o O professor. professor. É o professor. Eu fui dar aula aqui perto de Curitiba e eu tinha um aluno que ele não falava. Passou
curso todo. E eu falei, nossa, não gostou da aula. Daí, no final, ele veio conversar comigo. E eu vi que ele tinha um problema de dicção. Ou seja, não falava em sala de aula porque os outros já tinham... Sim. Falei, cara, olha a situação do menino. A gente tá falando de dicção. Tem gente que não tem dinheiro para ir para a escola, tem gente que não tem... É tanta coisa que pode prejudicar essa pessoa. Então, o professor é o elemento de diferenciação. É ele que vai mudar, é ele que vai acolher, é ele que vai fazer. Não tem outra situação. Daí você vai falar assim, mas os alunos têm que ter empatia. Claro que tem que ter, mas quem promove isso? É o professor que vai fazer a unidade, quem puxa a bandeira. que vai fazer grupo. Exato. É ele que tem que fazer, não adianta. Exatamente. Essa é a bandeira, e é a melhor parte. É a melhor parte. O professor é líder. Mas eu não sei liderar. Não tem, né? Se você é professor, você é líder. Queira você ou não, você é líder. Exatamente. Deixa eu trazer aqui 2 perguntas, fazer 2 em uma aqui. A Ana, aqui de Curitiba, ela pergunta o seguinte: bem-vinda, viu, Ana? Como você acredita que tecnologia como IA, plataformas digitais, podem fortalecer ou prejudicar conexões genuínas entre alunos e educadores? Então, aqui está falando de conexão. E aqui o Matheus, de Floripa, pergunta, então, como você vê o papel das novas tecnologias na educação? Como é que você acha aí que... Quais os impactos, enfim, de IA, de plataformas, enfim, ajuda, atrapalha? Você sabe que depois eu não vejo podcast e nem gravação nenhuma que eu faça, né? Nem educação à distância eu vejo. Porque daí eu fico vendo, eu não devia ter feito essa cara, eu não devia ter feito isso, né? Porque eu vou me soltando, né? Mas aqui é um espaço autêntico, Fred, sim. por favor, E daí fique à quando ele faz a vontade. pergunta, quando faz a pergunta eu falo, cara, mas vão metralhar depois. Mas eu também não estou muito preocupado, Eu também acho. né? Porque eu fui convidado para falar sobre educação, inteligência artificial na educação. Tá. E assim, eu por natureza, eu gosto da provocação. Você também, né, dona Sim. Helena? A gente vê aqui, né? A gente provoca, né? Uhum. Mesmo não tendo respostas. Exato. E aí eu levanto a mão e falo assim, eu também sou professor, né? E eu aqui no palco, cheio de gente. Tem alguma professora aqui que é contra a inteligência artificial? Ela levantou a mão. Professora, a senhora chegou aqui como que é? Veio de carro? Vim. A senhora conhecia? Não. A senhora veio com Waze? Veio. Vim. Falei, então tá, a gente vai desligar tudo, quero ver a senhora voltar para casa. É que às vezes precisa, né? As pessoas precisam entender que a tecnologia está em tudo, né? E daí ela falou assim, mas você tem que ver. Daí eu falei, professora, a senhora, nossa diferença de idade não permite a senhora saber o que eu passei na minha vida. Então eu vou contar para a professora. A gente tinha um negócio chamado Barça. E a gente pegava a Barça e a gente copiava a Barça e a gente não citava a fonte. Hoje, as crianças fazem a mesma coisa no ChatGPT. E ele não cita a fonte e vocês estão brigando com a criança. Uma criança faz um prompt, eu não sei fazer prompt. Eu vou tirar e... Claro que tem um momento, né? Claro. Claro que tem um momento para isso. Mas é assim, cabe ao professor fazer essa mediação. O problema é que dá trabalho, né? Dá. Trabalho, A gente tem que sair da zona de conforto. A inovação também tem essa prerrogativa, né, Fred? Ela tira a gente da zona de conforto. A gente desconstrói e constrói muita coisa na jornada da inovação. Vamos fazer um teste? Vamos pedir para nossos amigos que estão nos ouvindo. Bora lá, turma. Vai lá no ChatGPT e coloca assim, me fala sobre o GPCom. Eu fiz isso. E aí? Mostrei para minha esposa. Adivinha o que ela falou? Nossa, ele é melhor do que você. Cara, ele conhece melhor do que eu. E uma das coisas que eu falei assim, compare a minha plataforma com as outras plataformas. Ele falou, não dá para comparar porque a sua tem curadoria. Eu falei, cara, eu sempre fiz isso, mas eu não sabia, eu não usava a palavra curadoria, agora eu só falo curadoria, porque eu faço curadoria. Eu vou reclamar de algo que, eu falo, né, divertidamente, slot também, né? Eu falo aquele negócio, não cabe mais na cabeça da gente muita coisa. Você não tem a obrigação de lembrar tudo. Exato. Para! Né? Então, hoje eu falo... As pessoas falam... Você leu aquele livro? Eu falo, li, mas não lembro mais. Tem muita coisa que a gente... Não... E como professor... se alguém me perguntasse qual é qual é a coisa que você mais abomina em ser professor? Vou usar essa palavra. Abominar.
Sabe qual é? Hum. Achar que eu sei tudo. Cara, achar que eu sei tudo. Tá certo, como escrevido, eu falei, eu não sou de letras. Não sou de letras. Mas deve estar certo, né? Então é assim, porque daí as pessoas acham, né? Qual é o maior rio do Brasil? Daí você fala, em extensão ou volume, né? Eu jogo, eu Sim, né? devolvo, Já né? devolve, né? Eu já devolvo, porque assim, nós, na verdade, a gente sabe tanto quanto ou menos do que muita gente que está ali, Sim, porque é de determinada área. exatamente. Então, por isso que eu falo, para mim, educar é muito fácil. Para que eu possa educar bem, eu tenho que chegar para eles e falar assim, gente, a gente é igual, É isso aí. né? Educar bem cara, eu não sei muita coisa. E daí você tem uma inteligência artificial, você tem plataformas que vão te ajudar. Só que uma outra situação, e aí por que as pessoas ficam assim, eu falo, professor é o que tem de melhor, e não é discurso. Tem que ser bem remunerado para ele poder utilizar as ferramentas, Com para certeza. ele poder colocar o melhor material. Se entra coisa ruim, sai coisa ruim. Simples. É isso aí. É um grande CRM, né? É um grande CRM. Entrou coisa boa, sai coisa boa. É isso aí, muito bom. Gente, a gente vai terminar aqui o Atravessadamente, mas passou voando hoje. Tinha tanta coisa para falar, né? Socorro! Nossa, gente, a pauta era gigante pra gente falar, tanta coisa legal. Mas eu quero dizer que mais legal do que ter a pauta é ter a participação de todos vocês, aonde vocês estão. Então, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês. Vou ler os nomes de algumas participações aqui que eu não pude ler, peço desculpas, mas aí a gente teria que ter um Atravessadamente de umas 2 horas, o que seria ótimo, gente, eu amaria, viu? Vamos lá, quero agradecer aqui a Carla de Ponta Grossa, o Renan, o Lucas de Londrina, que eu já falei, a Ana, que eu já falei, Gabriel de Cascavel, o Lucas de Belo Horizonte, Eduardo de Fortaleza, que é a Fernanda, o Lucas de Madrid, quem mais? O Orlando de Florianópolis, botando fogo no parquinho, o Lucas aqui de São José dos Pinhais e o Matheus de Florianópolis, enfim. É a audiência toda aqui mesmo que não tenham mandado aqui as suas colaborações diretas. Gente, eu quero agradecer demais. Falar o seguinte, o desafio, vamos trazer aqui um pouco, né, vou compartilhar um pouco da minha visão, assim, conexões, trazer conexões genuínas, acho que depende muito de quem está por trás, né, de quem está fazendo. O que você quer com uma conexão, quando você busca alguém, e quem está do outro lado também, o que ela quer entregar. Então, o que eu falo, gente? Conexões abrem muitas portas, né, e aí bora abrir portas genuínas, coisas legais, oportunizar mesmo. Às vezes as pessoas não têm necessariamente a coragem, né? Como os muitos lá no início do GPCon, antes do GPCon existir, que chegavam para o Fred e falavam, puxa, né? Ah, eu falei aqui com o fulano e tal, me ajuda. Nem todo mundo tem esse ímpeto. Às vezes as pessoas estão, porque nem você falou que nem tem os alunos, né? Com características diferentes e ficam observando. Gente, bora entender aonde a gente consegue se apoiar. Comunidades, em inovação a gente fala muito em comunidades, né? Assim, em ecossistema, se apoiem no ecossistema. Ah, Helena, mas não tem um ecossistema aqui. Bora começar. Bora reunir, converse mais com as pessoas, pratique isso que a gente gosta tanto, né, Fred? Que é conversar, coloque ações genuínas, vontades, exponha isso. E aí comece a trazer redes que vão funcionar. E aí alguém aqui, acho que foi lá de Cascavel, se eu não me engano, falou um pouco de redes. E aí, gente, a rede a gente vai conectando. Porque, por exemplo, assim como vocês estão no Brasil inteiro e vão trazendo e a gente forma uma rede, todo mundo inteiro, a gente também forma redes e a gente vai conectando. Um tá lá que conhece o outro, que conhece o outro, e as oportunidades acontecem. E dessa forma a gente consegue realmente gerar valor na vida das pessoas. E aí, claro, né, no meio da jornada, precisa usar a tecnologia? Vamos usar a tecnologia, ela está aqui para nos ajudar. Ela é um meio excelente, uma ferramenta incrível para tudo que a gente precisar. E para quem está na área da educação, gente, meus sinceros cumprimentos aqui, porque eu acho realmente uma jornada linda, muito incrível. Acho assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade de trazer aula, de, enfim, formatos diferentes e tudo mais, eu acho sempre muito incrível isso. A primeira vez que me chamaram de professora, eu fiquei, hã? Quem? Falei, nossa, a pessoa falou comigo. Ai, que máximo, aquilo me tocou tanto. Tanto, Fred. Eu falei, a pessoa é professora, não sei o que. Eu pensei, com quem que ele tá falando? E era comigo. Tem um minutinho? Tem? Eu fui viajar Ah, para fora do país. tá. Lembra aquele menino que não tinha dinheiro pro livro? Sim. Então, eu fui. Lembra, né? Uhum. Por causa da educação. Tá. Foi a educação que me trouxe até aqui. E daí, na hora de passar, de entrar, o
cidadão chega e pergunta para minha esposa o que ela faz. Ela é funcionária pública, então ele, ok, pode entrar. Ele olhou para mim e perguntou, né? O que você faz? Eu falei, eu sou professor. Dele, professor? Imagine. Estados Unidos, aquela cara olhando, Sim. né? Tipo, o que você veio fazer aqui? Exato. Sou professor dele. Professor do quê? Né? Da graduação? Eu falei, não, eu sou da pós-graduação. Dele, professor, né? Pós-graduação, né? Ele, sabe o sorriso? Seja bem-vindo, professor. Olha, eu falei, que legal. cara, nunca. A gente não espera Você pode isso, ter né? dinheiro, para ele não interessa ali se você tem dinheiro, né? É ele que diz se você entra ou se você não entra. Sim. Mas eu falei que eu era professor. Então, é assim, é muito legal. É muito gostoso, Né? Quando você né? está no supermercado, que alguém fala professor. É muito legal. Cara, eu falo, todos os dias que eu acordo, eu sei que eu tenho essa possibilidade de ser chamado de professor. É muito legal, né? Muito especial. Turma, para quem atua com educação, nossos mais sinceros cumprimentos. Para quem está no papel de aprendizado, bora se dedicar e aproveitar cada momento com seus professores. E aí, gente, Fred, brigadão pelo teu momento aqui, por compartilhar tanto da tua jornada aqui conosco, essa tua visão de educação, de conexão, sempre de uma forma muito genuína e muito autêntica. Obrigada. Eu que agradeço, Helena. E pessoal que quiser conversar, né? Vai lá no LinkedIn, né? @CarlosFrederico de Andrade, GPcom, e a gente não vai ser perdoado se não falar o que o Conte sempre me cobra, né? Que é um amigo que a gente tem em comum. Nunca para uma reunião e sempre para um café. Sempre para um café. Que é a nossa formação de rede, né? É isso aí. Chama a gente, né? Exato, é isso Madrid, aí. Lisboa. Bora conectar, Adoro Fortaleza, adoro. Bora conectar. Cascavel, pode chamar. Isso aí. Muito Obrigado, bom. Helena. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Fred. Obrigada. Tchau, tchau. Turma, brigadão, viu? Até o próximo Atravessadamente. Valeu, tchau, tchau.